Amém, irmãos. Paz do Senhor. Eu aprendi que Batista fala bom dia, mas como o Senhor me salvou, eu tinha 19 anos, eu era assembleiano, eu não abro mão do paz do Senhor, da Shalom de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Nós vamos dar continuidade ao tema sobre identidade cristã, conhecendo a nossa identidade, e a gente vai construindo a nossa identidade em Cristo. O pastor Roosevelt fez o convite para pregar a palavra de Deus. Eu já estava acostumado a pregar a palavra de Deus quando eu era da Assembleia, dirigia culto, a gente era presbítero na Assembleia, mas tem já um tempo que eu não prego com tanta frequência. Vem o temor e o tremor no coração, não só porque está falando em público, mas porque a gente está tratando da santa palavra de Deus. Eu aprendi que o pregador é um arauto do rei. E aí eu fui estudar o que é ser um arauto do rei. O arauto era aquele que tinha a responsabilidade de entregar a mensagem do rei à comunidade. É interessante que o arauto, ele falava em nome do rei, e ele tinha uma responsabilidade tão grande, irmãos, que ele não poderia alterar nada do que o rei transmitiu a ele. Não poderia acrescentar e nem tirar nada. Olha a responsabilidade do arauto do rei. E se isso acontecesse, ele seria punido. Então, ele tinha esse cuidado, essa responsabilidade, esse temor e tremor, o cuidado para falar em nome do rei. Hoje nós estamos aqui falando em nome do rei Jesus. E aí pesa essa responsabilidade sobre o nosso coração. Um pecador miserável, que não merece falar do nome de Jesus, mas alcançado pela graça do Senhor, recebe o privilégio, meus irmãos, é o privilégio falar em nome de Deus, falar em nome de Cristo, tratar da palavra do Senhor, compartilhar com os irmãos para a nossa edificação. Mas, voltando aqui, eu só quis compartilhar isso para os irmãos entenderem a responsabilidade do pregador. E aí pesa essa responsabilidade. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 10. Os irmãos já abriram? Conseguiram achar? O vento está atrapalhando. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 10, está escrito na minha... NVT, dá certo. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até a ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Preste atenção nessa parte. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que por dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão, isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Amém? O tema da mensagem de hoje, pode colocar ali para a gente? Evidências de um verdadeiro cristão. Nós estamos falando sobre identidade, querido.
identidade de cristão, identidade de discípulo, e por aí vai, identidade de salvo. E eu refletindo já há um tempo sobre essa questão de identidade, até baseado num filme que eu assisti, mas muito antes disso eu sempre fui um observador, não só da vida dos outros, dos meus irmãos queridos, mas também eu tenho o cuidado de fazer uma autoanálise da minha vida, provar se realmente eu estou na fé. Um dos objetivos dessa mensagem é essa. Eu queria transmitir essa mensagem aos irmãos. O objetivo é que vocês reflitam sobre as atitudes de vocês, que vocês reflitam sobre a vida de vocês, sobre a fé de vocês, para saber se realmente vocês estão na fé. Isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente, meus irmãos. E eu fico observando, até conversando com um amigo no trabalho, eu procurei enfatizar isso, a ele pregando o Evangelho, que eu gosto de pregar o Evangelho, eu gosto de evangelizar. E no meu trabalho eu faço isso, eu evangelizo. Eu prego a palavra porque lá eu tenho a oportunidade. E eu conversando, falando a respeito do Evangelho para ele, e ele começou a falar de alguns cristãos que tem lá na empresa, que não agem como cristão, que não agem conforme a sua identidade. E ele falando comigo, citando algumas pessoas, eu falei, eu sempre questiono, eu gosto de pregar, usar a arte da dúvida. Eu vou questionando a pessoa, ao invés de ficar dando resposta pronta, a gente vai questionando. E dentro do que ela responde, a gente vai trabalhando. E eu perguntei para ele se ele acreditava que existia crente, eu usei um termo, vou usar um outro termo, um crente falso, um falso crente, para usar um eufemismo, um crente falso. E aí ele falou assim, existe, irmão, existe crente falso. E aí eu falei para ele, se eu disser para você que não existe crente falso? Ele, não é possível, irmão. Aí ele foi citando algumas pessoas, alguns comportamentos que não eram coerentes com aquilo que a pessoa confessava. E aí eu falei para ele, não existe crente falso. Existe uma pessoa falsa se passando por crente. Porque o crente verdadeiro, meu irmão, ele não é falso. O crente verdadeiro, ele tem evidências reais da sua fé, da sua salvação, os frutos da sua fé. E aí dentro disso eu fui falando com ele que, eu até compartilhei isso também em um dos devocionais, que é uma frase, acho que ficou até como uma frase, que o cristianismo, o ser cristão não era minha religião. Eu falei para ele, não é minha religião. Ser cristão é minha identidade, meu irmão. Porque quando a gente pensa no cristianismo como uma religião, acontece o que eu já vi também acontecendo, que a pessoa deixa aquela religião dela só na esfera privada. Em outros ambientes, no trabalho, seja no colégio ou qualquer outro ambiente, ela não age como cristão, porque ali não é o ambiente para agir como cristão. O ambiente para agir como cristão é o ambiente aqui, onde nós estamos reunidos. Errado, Quando a religião. Eu lembro de um rapaz que ele falou assim, ele era encarregado, tipo um supervisor de uma empresa. Ele chegou na roleta, para passar o cartão, entrar, e ele falando algumas coisas, e o rapaz questionou a fé dele, mas você não é cristão? Ele é encarregado é supervisor de manutenção, então, supervisor de manutenção sofre muito. E aí ele falou assim, não, eu sou cristão, da roleta aqui para lá, da roleta para dentro, eu sou supervisor. E o fato dele admitir isso, justificava ele ter comportamento não cristão, porque da roleta para lá ele não era cristão. Ou seja, ele está equivocado com relação à fé dele, com relação à identidade dele. Ser cristão, meus irmãos, é uma questão de identidade. Então, não importa onde você esteja, você vai manifestar, você vai agir conforme a sua identidade. E eu pensando muito a respeito disso,
e também examinando a minha própria vida, porque é muito fácil a gente examinar a vida do outro. Eu vejo, às vezes, as pessoas compartilhando textos, deixa eu dar uma olhada na hora, pessoas compartilhando texto, às vezes, não discuta, eu vi um tempo atrás, não discuta com o fanático, porque o fanático ele não abre mão, né, das suas opiniões, das suas ideias. Só que, geralmente, quando a pessoa compartilha um pensamento desse reflexivo, ela não reflete sobre si mesma, ela sempre está pensando em alguém, ela sempre está pensando em mandar mensagem para alguém, mas ela nunca consegue pensar a respeito de si mesma se ela não está sendo fanática, né, ou tendo um comportamento, posicionamento fanático. Então, eu aprendi com Jonathan Edwards, não sei se os irmãos conhecem, mas é um cristão do século XVIII, e ele, no livro dele, ele fala a respeito de que toda vez que você olhar para alguém e um defeito na pessoa te incomodar, pode ter certeza que você também comete esses erros. Às vezes no oculto, às vezes não tão escrachado como a pessoa está fazendo, mas no oculto, se você refletir, se você for sincero consigo mesmo, se você for honesto, você vai perceber esses maus comportamentos no seu coração. E aí você precisa mudar o comportamento, tem que te incomodar da mesma forma que te incomoda no outro. Algumas perguntas introdutórias, meus irmãos, a respeito do tema. Evidências de um verdadeiro cristão. Eu separei aqui. Se você é um cristão, onde estão as evidências? A gente somos, no primeiro instante, um cristão nominal. O que é um cristão nominal? Uma pessoa que leva o nome de cristão. Tudo bem, é isso daí mesmo. Alguém pergunta, eu sou um cristão. Tudo bem. Mas onde estão as evidências de que você é um verdadeiro cristão? São perguntas para a gente refletir. Uma outra pergunta. Se alguém investigasse sua vida para saber qual é a sua verdadeira identidade, qual seria a conclusão? Se alguém fizesse uma investigação mais a fundo do seu comportamento, das suas atitudes, pudesse investigar até os seus pensamentos, essa pessoa chegaria à conclusão de que você é um verdadeiro cristão? Outra pergunta para a gente refletir. Quando alguém que convive com você é questionado a respeito da sua identidade, o que elas respondem? Alguém que convive contigo no trabalho, os seus próprios familiares são questionados a respeito de quem é você, qual é a sua identidade, o que elas respondem de fato? No meu trabalho eu tenho um amigo, ele se tornou um amigo, um irmão em Cristo, e dentro daquilo que eu estava observando, eu procurei ajudá-lo. Eu ficava triste quando quando eu ia falar a respeito, perguntar desse meu amigo, uma referência, você conhece fulano de tal? Geralmente a pessoa responde com um rótulo que é algo que marca a vida da pessoa, dentro do comportamento dela. E sempre quando eu ia falar desse meu amigo, ele falou, o nome dele é Bruno, mas ele não mora aqui, vocês não vão saber. Falava, o 22, o maluco, sempre falava assim, o especial. Era esse o rótulo dele, ele era conhecido dessa forma. Isso me entristecia, porque ele é um cristão. E ele não é só um cristão, ele é até líder de uma igreja. E eu, incomodado com aquilo, falei, eu sou o irmão dele em Cristo, eu não posso deixar que isso permaneça sem ir lá falar com ele, conversar com ele em amor, com mansidão, porque eu também sou falho, eu preciso que os irmãos me corrijam, me aconselhem, porque eu não sou perfeito, e a igreja é para isso, é um aperfeiçoando o outro. E eu fui conversando com ele, sutilmente, e ele se tornou até meu amigo, aí eu fui questionando ele, confrontando ele, porque o evangelho, ele confronta mesmo. O evangelho eu até citei aqui na classe,
é porque eu gosto muito dessas palavras de Agostinho, que Agostinho dizia que, quando ele ia refletir sobre o alcance dele, da conversão dele, ele falava assim: feriste o meu coração, e por isso te amei. Ele está falando isso em relação a Deus. Deus feriu o coração dele, e por isso ele passou a amar. Mas de que maneira Deus feriu o coração dele? Por causa do Evangelho, querido. A gente está acostumado, às vezes as pessoas buscam, né, uma mensagem que vai agradar o seu coração. Mas o Evangelho não agrada o coração. O Evangelho te confronta. O Evangelho vem mesmo como uma flecha para te atingir, porque o Evangelho expõe os nossos pecados. O Evangelho mostra o quão miserável nós somos. O Evangelho diz que nós estamos condenados à morte eterna. E aí, à medida que você vai trazendo isso, a pessoa, nossa, e agora? O que eu faço? Quando você entender tudo isso, você vai ter uma dimensão melhor do que significa graça. Graça é algo que nós não merecemos. Mas foi algo tão grandioso, querido, que Jesus fez, que Deus fez enviando Jesus, tão maravilhoso. Se você entender essa graça, você se rende a ela. Tem uma doutrina de graça irresistível, né? Eu gosto de entender a graça como sendo realmente irresistível. Não dá para resistir a essa graça, à medida que você entende o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus. Mas para você entender essa graça, você precisa entender que você é um pecador miserável e que você merece, ou merecia, se você já é um salvo, você lembra, eu merecia a morte, eu mereço a morte, mas a graça me alcançou. Mas ela não te alcançou de qualquer maneira, ela te alcançou de uma forma abundante, querido. Por isso que é possível nós estarmos aqui, eu pregando, a gente louvando a Deus, reunidos no nome do Senhor. Se não fosse essa graça, não seria possível. Mas se alguém perguntar, perguntar a respeito da sua identidade, qual a referência que as pessoas dariam, daquelas pessoas que convivem contigo? Uma outra pergunta: as pessoas à nossa volta conseguem identificar em nosso modo de viver um cristão genuíno? As pessoas que nos cercam conseguem identificar que nós somos um cristão genuíno? Eu separei aqui um testemunho do John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? Bastante gente. John Wesley. John Wesley foi um pregador do século XVIII, pregador inglês, foi criado numa família cristã, anglicana, e a mãe dele era uma mulher piedosa, devota, e procurou ensinar ele, educar ele nos caminhos do Senhor. Ele foi estudar na universidade, era cristão, teoricamente um cristão. A mãe dele até tem um testemunho, né, de um incêndio que ocorreu, o tição tirado do fogo, e a mãe dele inculcou isso na mente dele. Você tem um propósito de Deus na sua vida, pelo livramento que você recebeu, que dentro de um incêndio ele foi tirado, né, uma pessoa conseguiu retirar ele de lá, Deus usou alguém para usar, um tição tirado do fogo, John Wesley. John Wesley estava num navio missionário indo para a América, pregar para os índios. E quem que estava no navio, irmãos? Havia 25 morávios no navio. Quem já ouviu falar dos morávios? Algumas pessoas. Os morávios são... se a gente conhecer a história, a gente vê o poder de Deus, a graça de Deus, porque eles viviam numa comunidade na Alemanha, como refugiados, mas ali havia uma confusão tremenda. O conde Zinzendorf cedeu lá uma terra para eles, né, construírem a vida deles, uma comunidade, e havia cristãos de vários segmentos, e havia uma confusão, na verdade, uma confusão de que quando alguém estava fazendo um culto, aqueles irmãos que pertenciam, né, a uma outra doutrina, também evangélica, passava na igreja e começava a falar que era mentira, que estava pregando. Então essa era a confusão. Zinzendorf, usado por Deus, ele estabeleceu um estatuto, né, e promoveu ali
unificação daqueles irmãos, pregando o evangelho, falando, ó, divisão é pecado, usando a palavra de Deus. Divisão é pecado, a gente precisa viver em unidade, a gente precisa buscar os pontos em comum, porque muitas vezes as divergências são em doutrinas secundárias e terciárias, e não naquilo que é essencial da fé. E Zinzendorf fez isso, e Deus agiu, e aqueles irmãos começaram a viver aquela unidade. Sabe o que aconteceu? Eles foram avivados, receberam algo, uma graça do Espírito Santo, de tal maneira, por isso que eles são muito conhecidos, nós somos até influenciados por esse movimento. E os morávios eram conhecidos por pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas avivadas. E eles estavam no navio. John Wesley, observando a vida daqueles irmãos, John Wesley ficou, a primeira impressão que ele teve foi, esses irmãos são diferentes. Esses irmãos realmente assumiram a identidade deles em Cristo. Eles vivem ele conseguia ver humildade, mansidão, as características de Cristo na vida daqueles irmãos, observando. Ou seja, eles tinham evidências de um verdadeiro cristão. E aquilo foi marcando a vida de John Wesley no navio. É a impressão, tá, irmãos? A gente não conhece a pessoa pela primeira impressão. Primeira impressão pode ser ruim ou boa, mas você não pode dizer que você conhece a pessoa pela primeira impressão. Às vezes acontece da pessoa, na primeira impressão, ou no primeiro contato que você tem com a pessoa não está muito bem, ela fala às vezes de uma forma grossa, ignorante, não porque ela tem algum problema contra você, mas às vezes ela não está legal. E aí você já rotula aquela pessoa, não, a pessoa é assim, e depois você vai conviver com ela, você fala, nossa, eu estava enganado. A pessoa é maravilhosa. Então, por isso que a primeira impressão serve para a gente ter uma ideia, mas você só conhece uma pessoa, de fato, quando você passa a conviver com ela. Aí você pode formar uma opinião a respeito da pessoa. E não forme opinião também baseado naquilo que o outro falou. Conheça a pessoa, conviva com ela. Mas John Wesley, na primeira impressão, falou, esses irmãos aí são diferentes, esses irmãos são crentes, esses irmãos são cheios do Espírito Santo, esses irmãos têm evidências de verdadeiros cristãos. E eles cantavam alegres, a pregação deles muitas vezes era até cantada, enfim. E John Wesley já estava ficando, refletindo, né? Porque a gente reflete, às vezes você acha assim, pô, sou um cristão bom, sou um cristão que tenho a minha devoção, piedoso. Aí você conhece um outro irmão, que o irmão já está num patamar mais elevado, aí você fala, nossa, eu não sou tudo isso que eu imaginava, não. Mas isso tem que servir para você buscar também a mesma intensidade de fé. É um processo, e a gente vai falar sobre esse processo. Mas John Wesley ficou impactado, querido, quando ocorreu uma tempestade. Ocorreu uma tempestade durante a jornada deles. Vou só intervalo. Se alguém puder pegar uma água para mim, fazendo favor, que a minha garganta está secando. E dentro daquela tempestade havia uma probabilidade de um naufrágio, de que eles viessem a morrer. Olha que interessante. E sabe o que os morávios estavam fazendo? Cantando, celebrando, cultuando a Deus. John Wesley com medo, tremendo de medo. E eles cantando, celebrando a Deus, e a vida continuava. Ué, esses irmãos não estão entendendo o que está acontecendo? Está uma tempestade, a gente pode morrer. E eles estão cantando, celebrando a Deus, cultuando ao Senhor. Passou aquela tempestade, John Wesley ficou intrigado com aquilo, e foi lá perguntar para aqueles irmãos, para os morávios. Obrigado. Perguntou para eles, vocês não estavam com medo de morrer? Não, graças a Deus. Foi essa a resposta. E aí ele foi perguntar para as mulheres, para as crianças, vocês não estavam com medo de morrer? Não, a gente não estava com medo de morrer, não. Até porque a gente já está garantido em Cristo. E aquilo impactou a vida de John Wesley de uma tal maneira, querido. Lembrando, John Wesley era cristão, teoricamente, formado na universidade. Eu esqueci de dizer que John Wesley, quando estava na universidade, ele era tão preocupado com a questão da santidade, que ele formou o tal do Clube Santo,
E aí tinha o George Waterfield, tinha outros homens aí que é conhecido na história. E mesmo assim ele não encontrava paz na alma dele. Mesmo ali, ele é conhecido, né, como fundador da Metodista, porque nesse Clube Santo eles tinham uns métodos para buscar a santidade de Deus. Aí eles ficaram conhecidos, né, como os metodistas. Mas ele buscando a salvação pelas suas boas obras, pela sua força, e ele não encontrava paz na sua alma. Ele ainda ficava, né, inquieto, tem alguma coisa faltando. Quando Deus colocou esses irmãos na vida dele, aquilo impactou ele de uma tal forma, que alguns, né, citam que ele diz que o novo nascimento dele, a conversão dele aconteceu naquele período. Lógico, ele passou por um processo de 2 anos vivendo com esses moráveis, sendo influenciado, a palavra de Deus sendo pregada, até que ele sentiu. Os metodistas são conhecidos como o quê? Coração, vocês conhecem? Coração aquecido. John Wesley, à medida que o testemunho daqueles irmãos impactou a vida deles, e eles ouvindo a mensagem, teve um momento que ele sentiu o coração dele aquecido. Agora não era só intelecto, não é? Ele não, isso acontece, né, no primeiro momento, isso é importante, mas não era só intelecto, não era só conhecer, mas agora o coração dele estava queimando, ardendo do Espírito Santo, porque tudo aquilo que você aprende, para se tornar algo concreto, para ser vivificado, precisa da atuação do Espírito Santo. John Wesley saiu pregando e contra a igreja anglicana, cultos ao ar livre, porque não podia pregar mais, a igreja nacional era anglicana. Então, John Wesley estava fora daquele segmento. Ele tentou, né, que houvesse uma reforma, mas não houve, e ele saía pregando ao ar livre, conhecido também, junto com o George Waterfield. Tinha o irmão dele, de Wesley também, que fazia poesia, cânticos. Ele foi avivado naquele momento, meus irmãos. Na mente dele, ele nasceu de novo naquele momento. Um homem que já vivia desde a infância, sendo ensinado pelo Evangelho, praticando o Evangelho, e foi para a universidade, tinha focado, né, em buscar a santidade. Ele dá esse testemunho. Esse testemunho, quando eu estava lendo, eu confesso para os irmãos que eu ficava chorando, porque é muito profundo. É muito tremendo você ver os irmãos lá, moráveis num navio, que está prestes a naufragar, eles vão morrer, eles estão cultuando a Deus, louvando a Deus. É maravilhoso demais. É alguém que realmente entendeu o Evangelho, nasceu de novo e não está preocupado com a morte, porque ele tem garantido a vida eterna. Por que eu vou me preocupar com a morte? Tem um texto bíblico que eu também gosto muito, quando a gente fala assim de evidências, quando a gente trata de evidência na vida de uma pessoa, que traz a identidade dela, que revela a identidade dela, é 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 9. Acho que esse aí eu não separei, não. Certo. Isso aqui eu também acho fascinante. Lindo. Quando eu li o livro Os Heróis da Fé, muito tempo, bem no início da minha caminhada, eu ficava doido. Não, eu quero ter isso na minha vida. E aí eu orava, passava horas orando, esses homens oravam 8 horas. E tinha um dos líderes da fé, que eu não lembro o nome dele, se era o Charles Finney, não lembro quem que era, que ele chegou um dia na fábrica, ele estava tão carregado da presença de Deus, meu irmão. Quando ele chegou na fábrica, ele começou a pregar o Evangelho, e as pessoas, os funcionários começaram a chorar, e querendo Jesus. Ele teve que pegar um espaço lá na fábrica para orar com os irmãos sobre a conversão deles. Mas algo assim, a presença dele, né, Deus ele desfrutava dessa presença de uma tal maneira que, à medida que ele ia falando, Deus foi convencendo aqueles corações. Mas eram homens de muita oração, intimidade com Deus. 2 Reis, capítulo 4, 8 ao 9, está escrito: certo dia Eliseu, foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida,
Esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Que extraordinário, né? Eu pegar ali o que o pastor sempre costuma usar, né? Que extraordinário, que maravilhoso. Sem dúvida, meu irmão. Com certeza, você vai pegar em outras versões. Mas isso não foi, ela não chegou a essa conclusão, porque ela passou um dia com Eliseu. Aqui o texto está dizendo que ele sempre passava por lá, convivência. E convivendo com aquele homem, ela chegou à conclusão, esse daí é um santo homem de Deus. Eu quero isso para a minha vida, meus irmãos. Que as pessoas me reconheçam como um santo homem de Deus, para a glória de Deus, não para a minha exaltação, porque eu sei que tudo isso é por causa da graça de Deus, não há mérito em mim. Mas eu como cristão, eu quero isso, mas o cristão, o coração dele tem que arder por isso. Sem dúvida, ela não teve dúvida. Esse é um santo homem de Deus. O cristão, meus irmãos, ele deve pensar, e é isso que a gente vai tratar aqui das evidências de um cristão. Ele deve pensar, ele deve falar. Estou olhando a hora aqui porque eu costumo ultrapassar o horário, é um horário assim próximo do almoço, né? O pessoal com fome, complicado. Mas o cristão, ele deve pensar, falar e agir, ou melhor, nós devemos pensar, falar e agir como cristão. O que eu trago aqui, está escrito ali, o cristão, ele constrói sua identidade baseando-se em Cristo. A maneira como o cristão pensa, fala e age deve refletir o caráter de Cristo. Busque isso intensamente, mais do que você está buscando uma bênção. Pensa numa bênção que você está buscando. Busque isso mais do que ela, intensamente. Seja obstinado por isso. Então, o cristão, ele deve construir a sua identidade. Pensar, falar e agir, a gente vai tratar cada uma dessas evidências, evidência do pensamento, das palavras e do comportamento, das ações. Não se engane. Acho que não está aqui, não. Não se engane. É até bom não estar, porque eu não escrevi legal, não. Mas eu vou formular o meu pensamento. Não se engane. A sua confissão verbal, pertencer a uma comunidade cristã, ser batizado ou estar envolvido em atividades na igreja, não faz de você um cristão. Embora essas citações sejam realidade na vida do cristão. Mas é possível você ter tudo isso e não ser um cristão. A palavra, né, a mensagem de hoje, às vezes o cristão, você já nasceu de novo, mas você está num processo de desenvolvimento. E a gente vai falar sobre isso. Só que eu conheço pessoas que têm tudo isso, né, todas essas práticas, porém ele não é um cristão genuíno, verdadeiro. E aí você vai perceber, né, em alguns ambientes ela deixa isso claro, mas a forma como ela expressa o seu pensamento, a maneira muitas vezes como ela fala e age, demonstra que tem alguma coisa aí está equivocada, há uma incoerência aí. Porque a pessoa afirma, ela tem até a prática, mas não se garanta, né, nas suas práticas. Eu li o texto, desculpe meus irmãos, a pregação não é expositiva, é temática. E aí eu li um texto, né, onde João estava batizando pessoas, e as pessoas se arrependendo dos seus pecados, arrependeu do pecado, é batizado. E ele fazia isso, confessou o pecado, ele batizava, preparando o caminho do Senhor, batismo de purificação. No Antigo Testamento a gente vai entender melhor nisso, eu não vou falar isso, senão vai tomar muito tempo. Mas ele batizando as pessoas, isso acontecia muito no batismo com gentios, né, quando havia um proselitismo de gentios se convertendo ao judaísmo, purificação, tal. Mas chega os fariseus, os religiosos, os escribas, e João repreende eles. Raça de víbora, né? Então, é uma palavra forte, mas não é para você usar essa mesma palavra, não. Mas João fala dessa forma, né? A serpente, né, visto como uma simbologia do mal, tal, mas por causa da maneira como eles estavam agindo. Eles eram os mentores espirituais da comunidade de Israel,
A comunidade de Israel, quando queria alguma referência de espiritualidade, de santidade, sabe para quem que eles olhavam? Para os fariseus. E é eles. João está falando para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, porque eles achavam que eles não precisavam passar pelo batismo da purificação, porque eles já eram religiosos, eles pregavam, eles eram os mentores espirituais, conhecia não só a Torá, mas conhecia os profetas. Mas João fala essa palavra para eles, e João diz mais, eu li o texto: provem por suas ações que vocês realmente são salvos, se arrependeram. Não pense que por ser filho de Abraão, da descendência na carne, você está garantido com Deus. Mas prove, se você afirma sua fé em Jesus, mas não tem frutos dessa fé, meu irmão, eu aconselho a você a analisar melhor essa fé, examinar melhor essa fé. Se não tem frutos, talvez essa fé nem seja verdadeira. Aí você tem a oportunidade de buscar essa fé verdadeira. E foi esse texto que eu escolhi, porque a mensagem fala a respeito disso. A gente pode estar na igreja, cresceu na igreja, batizou, às vezes toca um instrumento, canta, é líder de alguma coisa, mas não pensa como um cristão, não fala como um cristão e não age como um cristão. Precisa ter frutos. E a gente vai construindo isso. A minha nova identidade em Cristo deve ser evidenciada pelo modo como penso, falo e ajo, né? Já disse isso. A primeira evidência está no pensamento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, você não precisa abrir, mas Paulo vai falar a respeito de ter a mente de Cristo. O cristão tem a mente de Cristo. O cristão entende as coisas espirituais. Ali no contexto, eu estou pegando um versículo assim, fora do seu contexto, ali tem um contexto por trás. Mas só para a gente ter uma ideia, o cristão precisa ter a mente de Cristo. Ele deve ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo. A Joyce Meyer fala, tem no livro dela, Campo de Batalha da Mente para os adolescentes, eu li, ela fala que muitas vezes a gente fala, no seu lugar, pensa assim, reflita, seu lugar, o que Jesus falaria, ou o que Jesus faria, e aí ela trouxe, no seu lugar, o que Jesus pensaria, que aí você já trata lá na causa raiz do problema, que é nos pensamentos. Então, no seu lugar, os seus pensamentos. Quando a gente nasce de novo, querido, quando a gente experimenta a conversão, não significa que a nossa mente também nasça de novo, ou seja, ela passa a pensar como Cristo. Não acontece isso. Aconteceu isso na vida dos irmãos? Se aconteceu, que maravilhoso. Você é único, mas não acontece isso. O que acontece? Um irmão falou assim, não ocorre um transplante de mente. Tira a mente mundana, agora é um transplante, agora a mente de Cristo, porque você nasceu de novo. Não acontece isso. Acontece uma transformação. E transformação demanda um processo. Há um processo para ocorrer essa transformação. E a gente tem um texto muito conhecido, Romanos capítulo 12, no verso 2, está escrito assim. Os irmãos já conhecem. Eu gosto muito dessa versão, da forma como ela está descrita ali. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está faltando o que aqui no meu? Mas é um processo, meus irmãos. O apóstolo Paulo chamando aos romanos, apelando aos romanos, para que deixem Deus transformar a sua mente. Permita que Deus transforme a sua mente. Não imite o comportamento deste mundo, querido. Porque à medida que você deixar Deus mudar a sua mente, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
um testemunho. O Senhor me salvou, eu tinha 19 anos. Dos meus 14 aos 19 anos, eu vivi uma vida envolvido com drogas, bebedeira, enfim, muitas outras coisas e pensamentos bem fora, bem alienados de Deus. E o Senhor começou a me chamar, começou a me despertar. E Deus usou uma irmã, pregou a palavra para mim, aquela palavra ficou no meu coração. E eu lembro que aquela palavra ficou no meu coração de uma tal maneira, é interessante, que às vezes eu estava usando droga com meus amigos, usando droga numa rodinha, e de repente, no meio assim da roda, usando droga, eu pensava, rapaz, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Isso tinha na minha mente, foi o que a irmã pregou para mim, eu não entendia muito, mas eu tinha esse senso da condenação, eu estava condenado, se eu morrer nessa condição, eu vou para o inferno. E naquele mesmo instante eu começava a falar com meus amigos, poxa gente, a gente está aqui curtindo, barato, está maneiro, mas se a gente morrer hoje, nós vamos para o inferno, cara, nós estamos condenados. E aí eles ficavam bravos comigo, né? Quem quer ouvir isso? Na hora ali que está usando droga. E aí eles falavam comigo, o meu apelido era Coveiro, né? Ô Coveiro, com a mente cheia de droga aí, falando de Deus, pô. Rapaz, desculpa, rapaz. Irmãos, irmãos, naquele momento, vinha um temor no meu coração, que eu falava assim, pedia perdão para Deus. Deus, me perdoa, porque eu nessa condição que eu me encontro, tocando no teu nome que é santo. Eu não tinha muito entendimento, só pelo pouco que eu ouvi daquela irmã. E minha vida foi seguindo. Aí eu passei por uma situação, eu gostava de ouvir a palavra, né? Ouvia e tal, mas só naquele momento, e depois continuava a minha vida. Eu tive um livramento de morte, né? Vieram matar um amigo meu, e eu estava junto. E naquele momento eu só pensava em Deus, né? Clamava ao Senhor de todo o coração naquele momento. Todo o coração, toda a minha força. Eu clamei ao Senhor naquele dia. E o Senhor me livrou por misericórdia, porque eu não merecia não, porque eu continuei naquela vida depois daquele momento. E aí eu lembro que depois desse dia, foi passando mais um tempo, o Senhor me salvou. Aí não teve mais volta. Mas aí tinha um pensamento na minha cabeça, eu vou para a igreja, mas vou continuar fazendo meus negócios por fora aí, porque não tem nada a ver, já parei, entendi, né? Fumar eu não tinha parado não, o cigarro eu demorei um pouco mais. Já parei de usar droga, de beber, não estou andando mais com aquela galera, vou continuar, só vou na igreja e continuar com meus pecados, né? Eu não vou falar o pecado que é, mas com a minha vida pecaminosa aí, que eu acho que isso não tem nada a ver não atrapalha a minha vida na igreja não. Só que aconteceu esse processo, né? Eu ia na igreja, eu ouvia a palavra, eu ia terça-feira, que eu estava com fome de Deus, eu ia ter todo dia de culto, eu estava lá. E a palavra foi entrando na minha mente, e ela foi transformando a minha mente, de modo que eu passei a ver aquilo como pecado, que ofendia Deus e que eu não deveria praticar mais. E aí eu abandonei. É isso que acontece, meus irmãos. À medida que você se deixa, né, ou deixa Deus impregnar sua mente da sua palavra, da sua lei santa e boa, que visa o seu bem e não o seu mal, a sua mente é transformada de modo que você abandona o pecado, e aí você experimenta a boa, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi esse o processo na minha vida. Eu passei a pensar o quê? Nós temos Filipenses, né, muito conhecido, que deve ocupar a mente do cristão. Não está aqui não. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. É isso que vai acontecer. É isso que deve ocupar a sua mente. Se você, ao investigar a sua mente, não tem esse pensamento ou essa forma de pensar, você precisa lançar fora. E você precisa se debruçar na palavra de Deus.
para que a sua mente seja transformada e você tenha uma mente de Cristo. Uma segunda evidência, queridos, encontra-se nas nossas palavras. Aí eu vou acelerar um pouco mais, né, por causa do horário. A gente está cansado de ouvir esse texto, né, que a boca fala, que o coração está cheio. Ouve. Se o seu coração está cheio de Deus, o que vai sair, né? Isso é uma consequência, né? O que vai sair dos seus lábios, querido? Palavras boas, agradáveis, perfeitas. Às vezes não vai ser tão boa, porque se a pessoa estiver no pecado e se você tiver a oportunidade de confrontá-la por bem dela, não vai soar tão bem. Mas o que deve sair dos nossos lábios, ou o que vai sair dos nossos lábios, é aquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Deus, provavelmente dos seus lábios vão sair palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras de bênçãos. Efésios capítulo 4, verso 29, fala a respeito daquilo que a gente deve evitar e daquilo que a gente deve falar. Evitar de falar e falar. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. A palavra não pode ser torpe. Torpe, podre, é o que cheira mal, é o que contamina. É isso que significa a palavra torpe. Se não for para edificar, construir, não fale. Fale somente se for necessário, com o objetivo de transmitir graça e não desgraça a quem vai ouvi-la. Há palavras que são para a morte. Palavras cheias de ira, malícia, difamação, ciúme, fofoca, violência, entre outros. Querido, isso não deve sair de maneira nenhuma dos lábios de um cristão. De maneira nenhuma deve sair essas palavras do lábio de um cristão. Se está saindo, você precisa rever a sua fé, rever o seu cristianismo. Porque tem alguma coisa defeituosa, alguma coisa está errada. Não é que você não seja um cristão, mas tem alguma coisa errada. Você não está agindo conforme a sua identidade. Eu gosto do Tiago, capítulo 3, a partir do verso 7. E ele vai falar sobre... eu vou parafrasear, falar do meu jeito. Mas essa mesma boca que louva a Deus é a mesma boca que está amaldiçoando o irmão. Não pode de uma fonte jorrar, né, 2 tipos de água. Eu, refletindo sobre esse texto, eu aprendi que o que Tiago está dizendo é o seguinte: você é um cristão. E foi o que eu acabei de falar, por isso que eu reflito. Não é porque saiu uma palavra que um cristão não deveria falar dos seus lábios, que você não seja um cristão. Esse texto leva eu a refletir da seguinte forma: se eu sou um cristão, por que está saindo essa palavra dos meus lábios? E é para eu tratar naquilo que está de errado. Não é que você não seja um cristão, mas você não está falando como cristão, então você precisa rever isso. Não pode sair, né? Não pode jorrar não pode sair 2 águas da mesma fonte, ou jorrar 2 águas da mesma fonte. A fonte, ela é única, mas se está saindo algo que não é, você precisa se arrepender e passar a usar os seus lábios para glorificar a Deus, honrar ao Senhor com seus lábios. Terceira evidência é sobre as nossas atitudes. A gente precisa agir como um cristão. O termo cristão pressupõe a ideia de alguém que segue os passos de Cristo ou procura imitá-lo em todos os aspectos. Esse é o significado da terminologia. O cristão é alguém que está buscando imitar Cristo. O pessoal lá, conhecido como do caminho, foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquia, no capítulo 11. Mas o que levou as pessoas a identificarem eles como cristãos?
a chamarem eles de cristão? As atitudes deles. E a atitude aqui marcante no contexto é um ensino. Eles estavam ensinando aquilo que Jesus ensinou para eles. Então, eles estavam repassando aquilo que Jesus passou para eles. E, consequentemente, se eu ensino, eu preciso agir de forma coerente com aquilo que eu ensino. Senão, vai dar problema, vai haver um conflito aí. Então, as nossas atitudes, pensamento é evidência, palavras e as nossas atitudes. Você está agindo como um cristão nos seus ambientes sociais de relacionamento, aonde você precisa se manifestar como luz e sal? Está acontecendo isso? Se não está acontecendo, você precisa buscar até a atitude de um cristão. Uma árvore, Mateus 12:33, uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. A árvore é identificada pelos seus frutos. Nós só vamos ser reconhecidos ou identificados como cristão autêntico, genuíno, quando nós manifestarmos esses frutos. Seja ele no pensamento, palavras ou atitude. É algo completo. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo. Tem a hora aqui. 11h50. Essa foi a terceira evidência, né, de um cristão que a gente precisa refletir. Um outro, só fechar com algo que tem a ver com aquilo que eu falei, de um testemunho pessoal também. Como eu falei para os irmãos, eu vivi uma vida desregrada, uma vida alienada de Deus, de forma pecaminosa. E estava envolvido com droga, envolvi com traficante, essas coisas tudo. E isso era visível lá onde eu morava, era visível. Tinha um amigo de infância, que a mãe dele falou assim, o apelido do meu pai é Xerox, aí o pessoal conhecia lá como Xerox. Ela falou assim, não anda mais com os filhos do Xerox, porque os filhos do Xerox estão perdidos. Corretíssima, mãe, tá? Porque realmente nós estávamos perdidos. A gente estava envolvido na escuridão. E passou um tempo, o Senhor me salvou. E a transformação foi acontecendo aos poucos, né? Como eu disse, é um processo. E essa transformação também, ela acaba se externando, as pessoas acabam tomando conhecimento pelos frutos. E essa mesma mãe, para a glória de Deus, essa mesma mãe, ela veio até mim, depois de salvo, convertido, né, transformado, ela veio até mim e fez um pedido, me pediu para eu levar o filho dela para a igreja. Alguém que outrora, né, ela queria, não ande com o filho do Xerox, porque ele está perdido. Aí agora ela veio até mim, depois de salvo, transformado, por favor, leve meu filho para a igreja com você, porque ela viu mudança, querido, transformação, para a glória de Deus, e serve de testemunho. E ele estava afastado. E é assim que Deus faz na nossa vida. E essas evidências, elas precisam ser manifestas. Eu preciso revelar minha identidade pelo aquilo que eu penso, falo e da maneira que eu ajo. Não é porque eu já conheço a palavra de Deus que eu já estou conforme Deus quer que eu esteja. Eu gosto de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falando, prove se vocês realmente estão na fé. E é isso que, a palavra que eu trouxe é para que os irmãos reflitam sobre aquilo que os irmãos estão pensando, se os irmãos têm uma mentalidade cristã, porque tudo acontece aqui, o pensamento ele vai ser expresso através de palavras e atitudes, por isso que o pensamento sempre vem primeiro, e que os irmãos possam meditar nesse texto, tem aí o esboço, para que a gente possa caminhar cada vez mais esse caminho de santidade
e manifestar a nossa identidade cristã, seja qual for o ambiente, né, que nos encontrarmos. E façamos isso para a glória de Deus. Amém? Queria convidar os irmãos para nós orarmos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Te bendizemos porque Tu és santo, Pai, soberano sobre nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, Tua palavra que tem poder para mudar o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, na nossa vida, para nos transformar conforme a Tua vontade, ó Deus. E que a maneira como vamos pensar, falar e agir, Senhor, venha refletir o Teu caráter, para a glória do Teu nome, ó Deus. Seu nome seja exaltado através daquilo que eu penso, através daquilo que eu falo e através da forma como eu ajo, ó Deus. Muito obrigado por esta reunião. Obrigado pela Tua presença maravilhosa e graciosa, ó Deus. Te louvamos, ó Pai. Agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém.